Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Oitava parte de comentários acerca de as 5 crenças doutrinárias por Allan Kardec. Hoje, em reflexões minhas, acerca da doutrina espírita. Tema musical para este vídeo, o que é executado pela orquestra do maestro holandês André Rieu, Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa, um hino de redenção e de perdão do ano de 1772, de autoria do clérigo John Newton e musicada em 1835 na música New Britain, pelo músico estadunidense William Walker. Seja de raciocínio a fé. Entretanto, com estribos na razão e com os amorosos olhos da caridade. Antes de mais nada, vejamos o vocábulo espiritismo. É neologismo de origem em França, espiritisme, vindo ao português por espiritismo, vocábulo criado pelo professor Hippolyte Léon Denisart Rivail, significando do francês science ou science fondée sur l'existence, les manifestations e l'enseignement des espíritos. Ciência oculta, fundada na existência, manifestação e ensinamentos dos espíritos. Como espiritualista que a mim próprio denomino, depreendi de há muito tempo que todas as filosofias e todas as teologias que houveram, que hão e que haverão, são redundâncias das sagradas escrituras de todos os povos. Máxime, o Velho e o Novo Testamento, sola Escritura, que deram origem ao cristianismo primevo, quando do Sermão do Monte suas bem-aventuranças. Mas o que narrado em parábolas pelo Mestre Jesus veio-nos a lume como consolador prometido. Qual seja este? A doutrina espírita tal como ela é. Uma filosofia cientificamente raciocinada e não teológica, mas arrimada na moral preconizada e vivenciada pelo Nazareno Jesus, o Excelsior Cristo de Deus. Todavia, caríssimos, jamais há se falar sobre algo, máxime da doutrina espírita, sem que se utilize da autoridade doutrinária de seu codificador. Então a ele, portanto, ao professor Hippolyte Léon Denisart Rivail, ou simplesmente Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, o qual, através da própria pluralidade existencial em progresso moral e de seus profundos estudos e experimentos profícuos, que nada obstante contrariando as convencionais doutrinas antecedentes, leciona-nos Allan Kardec que, aspas, o princípio inteligente é independente da matéria, a alma ou espírito individual, pois praexiste e sobrevive ao corpo material. Com o mesmo ponto de partida, sem exceção, para todas as almas, quando criadas simples em si e ignorantes de tudo o que há a saber. Submete-se ao progresso indefinido, já que perfectíveis rumo ao todo absoluto, verdadeiramente perfeito. Nenhuma criatura é privilegiada e ou favorecida em detrimento às outras. Um filho com fome e sede, ao pedir pão e água a um pai, este pai jamais dará uma pedra para comer e vinagre para beber. Explicamos o Espiritismo que os anjos são seres que chegaram à perfeição depois de terem passado por todos os graus estadiantes de inferioridades. Como todo e qualquer espírito, criatura, eis aí a escada de Jacó. O progresso das almas, melhor dizendo, dos espíritos, é de forma mais lenta ou mais rápida em virtude do livre-arbítrio. Aí, o sola gratia, a graça de Deus somente, que nos faculta, através da vontade, da força de vontade e da boa vontade, o trabalho em direção à luz. A vida espiritual é a vida normal. A vida espiritual materializada, ou seja, no corpo denso material, é temporária. Com escopo único, o progresso à luz, através do aprendizado do amor,
novamente a escada de Jacó. O progresso espiritual é ocorrência tanto no estado corpóreo denso, quanto no estado espiritual. Progredir sem cessar, tal é a lei. O estadiamento corporal é imprescindível ao espírito para adquirir a perfeição, que se desenvolve pelo labor às próprias necessidades, adquirindo prática e resiliência para compreender, suportar a luz a que se destina. Uma única existência corporal não é suficiência para tal desiderato, retornando ao corpo material denso tantas quantas vezes se fizerem necessária. Assim, até que se resgate o último ceitil. Aí, o axioma, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Quando o espírito adquirir num planeta ou mundo tudo o que necessita a própria evolução, este mesmo espírito será destinado para planetas ou mundos mais avançados, com escopo novos aprendizados, pela perfectibilidade a que estamos destinados. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O estadiamento de felicidade ou infelicidade dos espíritos está diretamente relacionado ao seu adiantamento moral, à própria desmaterialização do mais denso ao menos denso. Não há punição alguma, não há punição qualquer. Depreende-se que a punição, que está diretamente relacionada à sua renitência e endurecimento no mal, nada mais é que o retorno ao aprendizado de tal maneira que, por perseverar no mal, retornamos até a sedimentação do caminho à luz. A porta do arrependimento nunca se fecha para aquele que se arrepende do mau caminho, pretendendo o bom caminho do bem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Consentâneo, capítulo 4, versículo 17 do Evangelho segundo Mateus. As crianças que morrem em tenra idade podem ser mais ou menos avançadas, haja vista já terem existido em vidas transatas oportunidades existenciais nas quais praticaram o bem ou praticaram o mal, foram boas ou foram más. Assim, vinde a mim as criancinhas, pois é dela o reino dos céus. A morte não nos livra das provas que devamos passar e recomeça, em tempo útil, uma nova existência sobre a terra em mundos superiores, segundo o seu grau de elevação. O espírito dos cretinos, dos idiotas, é da mesma natureza que a de qualquer outro espírito, e a inteligência é do espírito e não do corpo material, com cretinismo, com idiotia, corpos enfermos e biliosos, propiciantes como meio de aprendizado a este espírito, pois abusaram em vidas pretéritas de sua inteligência, aceitando a reencarnação em corpos materiais propensos à idiotia, ao cretinismo, para o aprendizado evolutivo. Portanto, esta é a crença da doutrina espírita, que a nós outros demonstra que a verdadeira justiça, a justiça do Criador de tudo que há criado, está em permitirmos a evolução progressista através da pluralidade existencial em suas múltiplas reencarnações nas muitas moradas da casa do meu Pai. Assim, e ao fim dessas possibilidades que verdades relativas pelo subjetivismo de cada sectário em si, até que alcancemos nos termos preconizados pelo muito amado apóstolo do Cristo de Deus, João, o evangelista, em seu capítulo 8, versículo 32, aspas, conhecereis a verdade vos libertará, fecha aspas. Terminando assim, portanto, com esta narrativa em vídeos, as 5 alternativas doutrinárias conforme Allan Kardec. Agora, meus irmãos, tributemos louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.